Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Passar, o seu podcast aqui da Passei. Eu sou Bruno Daniel, jornalista melhor das escolas médicas, e vamos falar sobre repertório sociocultural. Mas antes, estou aqui com uma convidada incrível. Apresente-se, por favor. Olá, eu sou Juliana, professora de redação da Passei. Aí. E vamos falar justamente sobre esse bicho de sete cabeças, que não necessariamente é um bicho de sete cabeças, mas muita gente cria esse estigma em cima da redação. E o tema é justamente como é que a gente consegue colocar repertórios não necessariamente formais, coisas muito, digamos assim, clássicas. Às vezes alguma série Culto, né? Será que eu preciso ser culto? Ler 500 precisa. livros para ter repertório? Diferente de alguns vestibulares que têm uma lista de leitura obrigatória, o Enem não tem. E aí justamente o pessoal fica, meu Deus, eu tenho muita liberdade e agora eu estou preso nessa liberdade, o que é que eu vou colocar? E é justamente isso, não precisa ser um problema, mas vamos começar. Primeiro a gente tem que pensar que o Enem é uma prova para o Brasil inteiro, para pessoas de qualquer idade não, né? Mas de variedade de idades muito grande, né? Diferentes faixas etárias, diferentes realidades sociais. Então, o que vai ser considerado repertório sociocultural não vai ser necessariamente o que está associado a ser culto, né? Ao cult. Não tem essa ligação, apesar de parecer, né? Quando a gente fala repertório sociocultural, a própria palavra já A pessoa, meu Deus do céu. meu Deus, eu vou ter que ler Sartre agora, senão não vai dar. Cadê Durkheim? O que tá acontecendo? E não é isso, né? Repertório é o repertório que você tem de mundo. Você como um cidadão, você como uma pessoa que vive ali, que a sociedade, o seu meio social, que olha ao redor, que tem acesso à cultura, não importa qual seja, né? Não precisa ser uma cultura que seja elitizada. É a cultura que você conhece. Você é do game? Pô, conseguiu encaixar na redação? Massa, é repertório sociocultural. Você é do anime? Conseguiu encaixar? Legal. Você é da filosofia? Legal também, mas não pesa mais porque é filosofia e o outro pesa menos porque é um anime. Não tem essa correlação necessariamente, Acho que né? quando o pessoal produz aí, tipo, tirando pra mim, mas cada pessoa tem um caso diferente. Mas acho que é um medo de de não ser levado a sério. Por exemplo, caramba, eu tenho um tema muito bom, mas eu vi isso em um desenho. E aí, se eu colocar na redação do Enem, talvez o avaliador não vai levar a sério, vai tirar ponto por causa disso, e muitas vezes não. A redação do Enem, ela é uma redação técnica. Então, o que você tem que fazer lá é preencher os requisitos pedidos. Ali, eles pedem que você faça uma alusão, eles pedem que você faça uma intervenção, né? Tem um repertório ali sociocultural, pedem que você use conjunções. Se você vai usar outro sim, ou você vai usar porque, pois, não tem um peso maior ou menor, desde que você cumpra os requisitos. É técnica, né? Não estão lá para julgar você como pessoa, e sim o seu domínio ali da tipologia textual. Então, o mais importante do que qual é como que eu vou colocar aquilo ali na redação. Eu acho que é uma preocupação que tem que ser maior do que realmente ter ali, né, um background de muita cultura, filosofia, artes plásticas. Não, aí Eu também não é gostei que, necessário. eu gostei que você falou de vários outros meios, assim, outros tipos de mídia. Por exemplo, tem muita gente que fica preso a filme, série, livro. Uhum. Mas tem jogos, por exemplo, bem bacana você ter falado isso. Jogos, músicas. Existe uma maneira da pessoa treinar, assim, esse gancho de pegar uma ideia que viu em algum filme e aplicar na redação? Eu acho que hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito boa chamada podcast. Porque o que acontece? Nos podcasts, você vê justamente, você tem uma variedade de assuntos e que você vê as pessoas debatendo qualquer tema que você quer. Né? Você quer ali que as pessoas vê as pessoas uma discussão sobre um game, sobre um anime, sobre um filme. Às vezes não é o filme que tá na moda, não é o filme do Oscar que tá todo mundo discutindo, mas é um ali. Você tem pauta online para tudo que você quiser. Então, assim, e são justamente pessoas levantando pontos, apresentando uma discussão, cada um discorrendo sobre o seu ponto de vista ali, né, num diálogo, que é dependendo do que você escolher ali, vai ser prazeroso ouvir. Então, acho que hoje em dia a ferramenta podcast ali, tanto para quem está ouvindo a gente aqui, que, quero estudar, mas não tô afim agora de pegar um livro, não sei o quê. Vou ali acompanhar umas dicas, vou ali fazer. Então a gente tem essa ferramenta hoje que ajuda demais. Você tá dentro das discussões, tanto aquelas das quais você não faria parte, porque nem sabe o que dizer, né? É muito importante a gente saber quando não sabe o que dizer, mas aí você ouve, vê o que as pessoas estão dizendo sobre isso. Quanto para o que você já sabe, né? Poxa, tá, eu sei isso aqui.
Mas o que isso representa no mundo? Vamos ouvir outras pessoas falando sobre isso, né? Ou então chegou na sua redação, como que eu posso encaixar isso aqui? Aí você tem que voltar lá para a parte mais técnica. Quando chega na hora da prova, você tem que resgatar ali a estrutura, a tipologia, onde eu vou colocar, se na introdução, se no desenvolvimento, se está associado a algum argumento. Aí vai depender muito das ideias que você levantou ali quando você começou a fazer o seu brainstorming para você encaixar aquilo ali. Mas assim, o que não falta hoje em dia é gente discutindo de tudo, em todo lugar. Tem muito um quê de perspectiva também, quando a pessoa vai, ela lembrou, tá fazendo a redação, tem uma surpresa, todo tem uma surpresa, mas ela, nossa, meu Deus. E aí ela lembrou de uma série, por exemplo, qual a última série, gente? Uma aleatória aí. Sei lá, assistiu The Last of Us. Pronto, The Last of Us, ela assistiu, achou bem bacana, e ela não sabe como colocar. E aí ela olhando de outra perspectiva, ela começa a perceber alguns tópicos que tá ali dentro da série, talvez não o tópico principal, mas que ela consegue destrinchar e colocar. Eu acho que esse talvez seja um problema da pessoa só assistir, digamos assim, de maneira rasa. De maneira passiva, né? Quando você está buscando só entretenimento. Quando você está estudando, você se colocou ali como um estudante, é muito importante que você esteja atento a tudo no mundo. Não atento de uma maneira obsessiva, Então, mas também, senão você não vai aproveitar nada do senão filme. você não curte o passeio. Mas assim, tá atento. Poxa, isso aqui fazendo associações, né? Conectando coisas. Eu acho que a maneira como a gente se comporta na prova, no dia lá, não vai baixar uma pessoa que você não é. Vai ser a pessoa que você é na sua vida. Ela não vai Você surgir vai do mudar, nada. gente. Você não vai mudar no dia da prova. Você não vai acordar mais inteligente ou mais burro, mais brilhante. No máximo, você vai estar mais cansado, menos cansado, dependendo da sua noite de sono, Nervoso. mais nervoso, menos nervoso, mas assim, não há uma grande mudança. Então, eu acho que quando você está nessa rota aí de estudo, de pensar Enem, pensar redação, você tem que fazer isso no seu dia a dia, não pensando a redação, mas pensando assim, sempre conectando informações. Conectando assuntos, o que uma coisa, poxa, isso aqui me lembra aquilo, fazer disso um exercício mental na sua vida, que não vai servir só para redação, né? É muito legal quando você conversa com uma pessoa e ela tem repertório e ela consegue conversar com você sobre os temas. Então, acho que é uma habilidade que a gente desenvolve que não se esgota na redação. Você leva ela ali para a vida, você se torna uma pessoa mais atenta, mais ligada, com mais assunto para conversar, né? Você consegue. E isso, na hora da prova, acaba se tornando um pouco mais natural. Não tanto, porque você tá pressionado, né? Talvez você esteja nervoso. Mil Mas pensamentos passando pela mil cabeça. pensamentos. Mas os textos motivacionais, eles já te dão ali um direcionamento de para onde essa discussão quer caminhar, né? Que é muito importante a gente não tangenciar. Então, ali, eles já te dão um caminho. Você checa, circula ali as palavras-chave do seu tema, vê a direção que aqueles textos estão seguindo, levanta palavras-chave, né? Muito importante. Uma ideia puxa a outra. Então, escreve no papel. A gente, hoje em dia, tá numa preguiça de escrever, né? Tudo, tá bom, é tudo muito falado. Manda um áudio, Manda um escreve no áudio, manda celular. um emoji às vezes, nem Manda um responde, então... Não, mas escreve. Quando você olha ali, uma coisa leva a outra. E aí, encontrar palavras-chave para aquele tema pode despertar ali aquele repertório que você achou que não era, mas que na hora H você olha lá, não, mas isso aqui apareceu no filme tal. Se eu falo, né? Se eu falo de uma luta de classes, pô, Jogos Vorazes. Caramba, pessoal, joga só tem uma flecha e tem briga. Tipo... Né, mas assim, você tem que pensar o que tem ali por trás, né? Quando a gente está estudando, nada é simplesmente só o que mostra pra gente, porque nada no mundo é. Tudo tem ali uma intenção, tudo tem uma mensagem por trás, tudo tem uma. Tudo você pode elevar a sua reflexão, né? A gente pode discutir aqui o filme da Marvel, qual o nosso herói favorito, ou a gente pode ver o que eles estão discutindo ali, por que eles são heróis, por que são contra ele, por que quais são os valores ali que são levantados, Não né? vira só soquinho, raio laser e pronto. E no final todo mundo queria ser o Batman, porque o único poder que a gente acredita é o financeiro. É o dinheiro, meu Deus do céu. É o único acessível. Eu tenho uma dúvida e acho que você vai poder me responder melhor. Você acha que existe um problema a pessoa dividir, por exemplo, o Bruno estudante e o Bruno normal que tá só seguindo a vida? Por exemplo, a pessoa fez uma divisão. Não, esse horário aqui é o que o Bruno vai estudar. Então, tudo que ele fizer, ele só vai levar nos estudos. E o Bruno normal tá curtindo a vida. Porém, muitas vezes é o Bruno normal que tá assistindo uma porrada de coisa. E aí ele tá conversando sobre uma porrada de coisa. E aí, quando ele troca de lado, troca de perspectiva, não, é só os estudos, ele meio que deixa isso aqui de lado. Ele não começa a prestar atenção em mais nada, digamos assim, que não seja estudo e acaba não percebendo esses contextos que aparecem em outras mídias.
Existe esse problema? É perigoso um Bruno odiar o outro, né? Você odiar uma versão sua. Ai, tô de bobeira, não tô estudando. Ai, meu Deus, tô estudando, tô jogando minha vida fora e não tô me divertindo. Nossa. Então, eu acho que é mais importante ali você conseguir separar os seus momentos, mas você ser o estudante em todos eles. Não o estudante no sentido de ficar ansioso ou com aquilo, né, te gerando angústia ou qualquer coisa do tipo. Mas ser o estudante como quem está disposto a aprender com tudo. Você se colocar no mundo, cara, eu vou aprender com tudo. Qualquer coisa que me falarem, eu vou tentar prestar atenção, vou ver aonde aquilo me leva, se pode ser útil para mim, se não pode. Porque às vezes hoje em dia, né, a gente conversa, a nossa atenção, ela tá muito dispersa, né? É muito difícil. A gente até tem um meme na internet que era, podia ter uma indicação no Netflix de séries pra assistir enquanto mexe no celular. Nossa. Porque a gente nem tá se dando ao trabalho. A gente coloca a série pra assistir e não tá nem prestando atenção. Você abre o celular e fica ouvindo aqui, ó. Eu não vou mentir, já fiz isso. Eu já Todo fiz mundo faz. Hoje em dia você tem que fazer um exercício de tirar ali o celular pra focar na série. Mas a questão não é nem o celular, é o foco, né? Prestar atenção nas coisas. Eu acho que quando você se coloca como vou prestar atenção, vou aprender com tudo que vier, você meio consegue se divertir ali no caminho. Você consegue, né, ver, pô, isso aí que a pessoa falou é legal, poxa, essa série, uma coisa leva a outra. Acho que é um exercício de comportamento até, né? Nem só de estudo, né? Eu digo isso porque, por exemplo, eu não estou estudando agora para Enem, vestibular, enfim, mas na época que eu estava estudando, eu não olhava direito esses filmes, coisas que eu assistia, como estudo, por exemplo. Uhum. Mas diversas vezes eu estava conversando no meu círculo de amigos sobre o que eu estava assistindo. E aí a gente levantava diversos temas, por exemplo, você pegar aí coisa bem nerdzinha, você pegar X-Men, caramba, tal, herói tal, como você falou. Mas uma porrada de tema, inclusive, tipo, preconceito, tramas políticas influenciando na vida dos mutantes, que você pode relacionar com várias outras Que você alegorias tá falando aqui. de uma segregação social, mas que ali é com mutante, mas, poxa, tá reflexo. Só que aí era o Bruno normal que olhava, beleza. Aham. Agora o Bruno que vai estudar, esquecia tudo que eu tinha conversado numa roda de amigos, num círculo ali social, que, não, agora é só prova, não vou citar X-Men, não vou me levar a sério, não. Mas enfim, Mas eu acho que a gente tem muito essa questão de querer parecer alguma coisa quando vai escrever, né? Parece que a gente tem que anular a nossa personalidade para ser um escritor. E não, nem não é sobre escrever bem. É dominar a técnica. Você domina a técnica, você escreveu o que é suficiente para preencher os requisitos. Então, né, às vezes a gente fica com uma baixa autoestima, assim, mas eu escrevo mal, mas eu não sei. Não, você tem que dominar a técnica. Escrever bem ou mal é muito relativo. Você vai ler um autor e vai amar, eu vou ler e vou achar o ó. Então, assim, não é muito sobre o que vão considerar de você ali ao ler sua redação, e sim sobre preencheu, citou ok. ali, X-Men, citou. Durkheim, citou. O filme, Pobres Criaturas ou Up Altas Aventuras, tanto faz. Inclusive, Up Altas Aventuras, ótimo, tá? Recomendo você ainda não assistir. Entendeu? A questão é o que você tá trazendo aí. Você vai citar o divertidamente? Pô, você conseguiu levar ele pro tema? Você discutiu ali? A gente tem um filme que é uma animação, mas é muito rico de questões ali, né? Você levou, ótimo. Até porque as referências de um estudante de 17 anos e de um estudante de 60 anos vão ser muito diferentes. Então, não dá pra gente se pautar pelo que é uma referência boa e o que é uma referência ruim. Vai ser totalmente relativo. É muito Vai relativo. ficar aquela geração, nossa, no meu tempo, esse aqui que era bom. É parecido, não é igual, mas é uma discussão tipo essa, sabe? E que não agrega em nada. Tipo, meu Deus, vai mudar o quê? Mas será que vale a pena, então, não deixando a pessoa um pouco mais ansiosa, mas que ela treine cada vez que ela assistir uma obra, tipo, não precisa nem escrever, mas de repente só fazer um exercício mental de, tá, essa obra falou sobre isso, 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 mas também sobre isso aqui. Ou ela só deve, tipo, assistir, amanhã eu penso. É isso. Não, eu acho que talvez, né, você assiste, se diverte ali, tenta, mas
tentar ver o que estão dizendo sobre isso. Você gostou muito ou você odiou? Foi alguma coisa que mexeu com você ali, amou ou odiou? Vê o que as pessoas estão dizendo sobre isso. Por que as pessoas amaram? Por que as pessoas odiaram? Quais foram os pontos que essas pessoas levantaram sobre isso? Porque eu acho que te ajuda a estruturar o que você sentiu, ou o que você entendeu, ou que, em relação ao que você viu. Sabe, igual, por exemplo, quando eu estava na universidade, eu tinha que ler obras, grandes clássicos, que eu terminava e não conseguia entender porque aquilo era um clássico. Tipo, Aí, gente, o que é isso aqui que eu tô lendo? nossa, que livro chato, por que isso aqui é um clássico? E na hora você pensa, ou todo mundo é burro ou eu sou burro. Acho que Algum dos dois. vai um negócio de tipo, tá, todo mundo tá lendo, eu tenho que ler, mas eu tenho que fingir que gostei, porque senão... Tenho que fingir que gostei e tal. E aí você fica naquela assim, tá, mas por quê então? E aí você vê o que as pessoas falam. Ah, então isso representa aquilo. Ah, Você vai então juntando as quando peças. você vai juntando as peças e você consegue não é imitar aquilo, mas entender pra onde pode ir o seu pensamento quando você assiste alguma coisa. Então acho que de vez em quando fazer esse exercício assim, pô, assistir uma coisa. Achei legal, achei interessante, ou não entendi nada sobre, deixa eu dar uma olhada sobre o que falam disso, né? O que isso representa, o que as pessoas levantaram disso. Porque às vezes não tá na gente, mas tá no outro. Mas vendo o outro fazer, você aprende a fazer. Você, Nossa, sim. observou isso, observou aquilo. Ah, essa pessoa leva sempre em contraponto principal e secundário. Quem ficou ali, olha lá, estão investigando, estão vendo os salários. Quanto ganhou o ator e quanto ganhou a atriz. Até na fofoca a gente tem discussões ali, né? Se você vê se o ator ganhou mais do que a atriz, pô, você já tem uma pauta aí pra discutir. No filme tal, Não necessariamente tá ligado à trama, mas, por exemplo, ao universo, o contexto ali. ao contexto do negócio. Então, que é uma coisa que a galera, quem é muito, né, dos heróis e tudo mais, sempre sabe a história de todos os heróis, o que aconteceu, que uma trama levou a outra, o que não sei o quê. Se a gente tentar ser um pouquinho mais, assim, na vida, o que é só ganho, gente. Isso aí é só ganho. Você é assim na vida, você não perde, você só ganha. Né? Você ganha conhecimento, você ganha discussão, você ganha assunto com as pessoas. Não é um exercício que te limita, né? Pelo contrário, ele desenvolve aí outras habilidades em você. Eu acho que ajuda a ter esse mecanismo de pensamento, assim, de sempre, assistir uma coisa, me lembra aquilo, lembra aquilo. Às vezes você não sabe fazer, vê outra pessoa fazendo e vai seguindo. Sem deixar de lado as outras competências, claro, porque você não adianta também você aprender tudo. Nossa, eu sei falar sobre esse contexto aqui, mas chegar na hora eu não consegui colocar a técnica, como você falou. Inclusive, se você quiser treinar a sua redação, a gente recomenda que você assine Passei, que lá a gente vai te explicar como fazer as coisas. Você pode mandar a sua redação pra gente, a gente vai corrigir a sua redação. Eu falo a gente, mas eu não, tá? Não vai aparecer lá corrigido por Bruno, não, pelo amor de Deus. Mas é bacana pra você começar a treinar, justamente a aplicar esses repertórios, além de toda a técnica. Juliana, uma pergunta agora. Você acha que temas mais complexos, por exemplo, eu assisti uma série e a série é nitidamente um tema bem pesado. Ele tem mais valor do que um tema mais leve, porém bem aplicado? Não, na verdade, eu acho que essa questão de complexidade do tema volta à questão de valor social daquilo, e não necessariamente a se é complexo ou não, até porque a complexidade vai ali do contexto, né? É complexo para quem? É muito relativo, é muito subjetivo, é porque abrange um maior número de pessoas, mas se é um problema sério para um grupo pequeno, será que não é tão complexo quanto? Se é uma questão, igual, por exemplo, hoje em dia a gente tem muitas questões adolescentes, que até então antes eram consideradas bobagem. Besteira, isso e aí. hoje em dia a gente entende a complexidade. Então a gente vê que os nossos valores em relação a ser mais complexo ou ser menos complexo, eles mudam ao longo da evolução aí da sociedade. Com certeza o que eu penso não é o que minha mãe pensaria, minha avó. O que é complexo para os nossos pais, avós, pra gente já tá resolvido, e pra eles não, e outras coisas estão complexas pra gente, pra eles é bobagem. Então eu acho que é muito importante você tentar sempre, ao invés de mirar na complexidade, mirar no que você domina e o que você não domina. Tipo assim, tem coisas que já estão no nosso dia a dia como debate, pautas que estão ali, né, que fazem parte da nossa vivência social, e tem outras que não. Então é bom, já que a gente está querendo crescer repertório, começar a olhar para aquilo que não nos atinge, né? Então você começa a olhar, prestar atenção, procurar as mídias aí, sejam os filmes, as séries, os podcasts, sobre coisas que não são para você, não seriam
não seria uma pauta no seu dia. Furar um pouco da bolha. Aí Furar você tá... um pouco sua bolha, você ir ali, poxa, essa discussão nunca chegaria em mim, pelo meu contexto. Então, que tal a gente ir atrás dessa discussão pra gente crescer? Porque pode ser justamente ela que aparece lá. A gente teve a redação, o tema sobre a questão do cuidado, né? O tempo de horas ali dedicado ao cuidado. Se você nunca cuidou de ninguém, você nem tá Nossa. pensando sobre o tempo destinado ao E cuidado. aí chega lá, você abre a prova, bota a mão na cabeça e, meu Deus, o que é isso? Que isso? Então, assim, eu acho que é muito importante você pensar em coisas, em elementos, assim, em assuntos que talvez não sejam seus. Sabe aquele que, se levantasse a discussão, você ficaria calado? Fica Muito sério, só olhando calado. assim, meu Deus. Nem que tá você precise falando o quê? começar a falar sobre ele, não, mas começar a ouvir sobre ele, né? A ver um filme, a ler. Ah, tem uma série aqui sobre. Sei lá, vamos falar aqui sobre a situação. As telefonistas, vamos supor, que fala ali sobre as mulheres, né? Na década, acho que é 40, não sei. Achei por aí. Sobre a 50. situação delas e tal. Eu nunca falaria sobre isso. Eu não queria lá ver. Então vai lá ver o que se fala, o que se Dá debate, uma quais questões chance. estão lá. Às vezes você dá uma chance e pensa, não, Dá não uma vou gostar. Às vezes você chance. dá uma chance e começa a maratonar o negócio, lê, enfim. Você tá todo mundo assistindo negócio coreano? Senta, assiste um episódio, vê do que se trata, vê quais são as discussões que são levantadas ali no dorama. Você pode sair de lá, mas você já explodiu. Você já foi, você já viu o que acontece. Mesmo que você volte, você tá ali furando foi a sua além, bolha já aos foi. pouquinhos. Você tem um amigo que vive uma realidade completamente diferente da sua, tem um contexto social. Conversa com ele, vê lá quais são as discussões, o que bate na porta dele, que não bate na sua, né? Eu acho que a gente tem que sempre se colocar como quem ainda tem muito a aprender, muito a crescer, muito a conversar, né? Aproveita aí a sua conversa, ao invés de você, né, ficar cada um no seu celular. Meu Deus do céu. Senta, bate um papo, vê o que tá afligindo o outro que não te aflige, né? Essa troca é muito importante. Que nem um grupão no WhatsApp. Todo mundo usa no WhatsApp e começa a recomendar filme. Tipo, ó, esse eu vou recomendar pra vocês, no outro dia outra pessoa recomenda. Acho que seria uma boa experiência. Os filmes te ensinam sobre história, os filmes te ensinam sobre geografia, os filmes te ensinam sobre o mundo, sobre as questões sociais, sobre as questões individuais, né? A gente tem algumas questões ali que afetam o indivíduo, que não necessariamente vão reverberar ali na sociedade de maneira impactante, mas que estão afetando o indivíduo. E pode ser um tema também. Quando a gente fala de saúde mental, por exemplo, a gente tem dois âmbitos de discussão, né? A saúde mental no indivíduo e a saúde mental como está impactando aí a sociedade, a questão individual somada. Então, se você já discutiu sobre, se você já viu ou já discutiu, você pode ser que você esteja super feliz, que você é um estudante que está lá empenhado, motivado, Nossa. tem o tempo para ir para academia e não sei o quê. E essa discussão não te atinge, porque você tem uma rotina que te permite tá bem tem os seus horários, você não tá sendo privado de nada e você tá saudável. Eu acho difícil. Mas vai que você é essa Tá gente pessoa. chorando. Não é? Tem a questão individual ali e tem a questão coletiva. Conversa. Vamos abrir, né? Vamos abrir a pauta, conversa, ouve um podcast, vê um filme, lê um livro, sempre pensando, tá, o que eu cresço aqui, né? O que isso me soma? Uma dica e uma recomendação pra quem tá assistindo esse podcast. Uma dica é: seja uma pessoa atenta, esteja atento no mundo, fique ligado, preste atenção nas coisas, preste atenção nas pessoas, preste atenção em você, o que você tá ali negligenciando para si, o que você tá realmente se aprofundando, o que você foge ali e o que você tá abraçando, até para você conseguir organizar os seus estudos, organizar a sua cabeça ali, conseguir fazer do percurso ali, da jornada, né? Uma jornada agradável também, né? Todo mundo merece uma jornada agradável. Então, se entenda o que você precisa aprender, o que você já domina. Domine o básico ali da sua redação. Quando você domina o básico, encaixar o repertório, vai ser só mais uma pecinha no quebra-cabeça, que vai vir com mais naturalidade do que parece a princípio. E qual foi a outra coisa que você E uma pediu? recomendação. E uma Pode ser recomendação. livro, série, enfim, qualquer coisa. Eu acho que você pode buscar filmes sobre matérias que você não domina. Você é ruim em física? Vai assistir umas biografias, Você é ruim em história? Assiste uns filmes aí, né? Um documentário. Tem algum tema sobre meio ambiente, você não tá dominando? Assiste um documentário. Começa a conciliar ali um momento de lazer, vinculando ali
muito enriquecedor, né? Não todo momento de lazer, mas ali, pega já que eu vou assistir alguma coisa, pô, vou num tema tal aqui, vou buscar, começar a direcionar a nossa busca ali. E também ver o que todo mundo tá vendo, né? Eu acho que é importante. Se todo mundo tá vendo isso aqui, tá vendo por quê? O Tem que que isso ter tá assunto. trazendo? Tem que ter assunto. Mas sempre assim, ser um pouquinho mais reflexivo na hora de escolher ali a sua distração, o que que você vai, né? Que livro você vai ler, que filme você vai ver. Você pode fazer escolhas mais assertivas para os seus estudos e aproveitar a jornada e se divertir no caminho, vai dar tudo certo. Juliana, foi um prazer bater esse papo com você. Inclusive, você, deixa aí, você que tá assistindo, deixa nos comentários como é que tá a sua bagagem sociocultural, como é que você exercita essa absorção de conteúdo. Pode deixar suas dúvidas, quem sabe a gente responde no próximo episódio e a gente fica por aqui até o próximo podcast. Obrigada.